Todos aqui já receberam ao Senhor Jesus como seu Salvador. É a justiça de Deus. Não tem jeito. Você é a justiça de Deus, nem que você queira, que não queira, você é a justiça de Deus. Ele lhe fez justiça. Agora, para você desfrutar disso, é preciso de uma consciência, de uma confissão e começar a falar palavras que não sejam contrárias ao que a justiça está dizendo para você. Sabe, uma pessoa chega para você, vamos imaginar, você se encontrou a primeira vez com seu esposo, com a sua esposa, ou então um namorado, e o namorado e a namorada dizem assim: meu filho, você é lindo, você é lindo. Irmão, se você olhar para o espelho e você disser que você é feio, sua namorada está dizendo que você é lindo, sua mulher casou com você e você é lindo. Acredite nisso. Acredite. Marcão, sou mesmo. Entendeu? É muita fé, né, irmão? Temos que crer, né, Marcão? Exatamente, traz a existência. Mas assim, irmãos, nós precisamos de fato acreditar que o que está acontecendo ali naquele momento foi um amor tão grande do Pai para conosco e Ele nos fez justiça, não importa quem você é. E você tem que olhar para você e dizer assim: eu sou justiça de Deus. Agora, irmãos, para que nós cheguemos até essa situação de desfrutarmos dessa justiça, é necessário com que nós tenhamos esse fruto da justiça. E nós vamos trabalhar, não sei até que ponto eu vou chegar nesse detalhe, mas vamos estar falando algumas coisas concernente a isso, para que nós possamos não estar vivendo só como uma vida de papagaio, só dizendo eu sou, eu sou, eu sou, e na hora do aperto não é, não é, não é. Na hora da dificuldade, cadê, cadê, cadê? Não sou, não sou, não sou. Não tenho, não tenho, não tenho, né? Ah, o pastor disse assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ah, amém, tudo bem. Mas você está estudando a palavra de Deus? Temos ali o Verbo Shop na nossa igreja. Está ali livros escolhidos a dedo para o crescimento dos irmãos. Eu queria saber quantos estão crescendo em justiça aqui? Não, irmão, ninguém cresce em justiça. A gente cresce no conhecimento da justiça. Diga assim comigo: eu já sou justiça. Ponto final. Diga bem forte: eu já sou justiça. Você está crescendo em justiça? Não, eu já sou justiça. Amém, irmãos? Então, o que é que você? O conhecimento de que é a justiça para você. E quando você tem esse conhecimento da justiça, tudo muda na sua vida. Amém, irmãos? Você está comigo? No início dessas ministrações, porque eu estou colocando todos os domingos num canto só, num local só, e vou só passando para eu estar relembrando o que eu vinha falando. Mas teve um momento aqui que eu disse que a sua roupa diz onde você quer chegar. A sua forma de andar diz como você anda, a forma de falar lhe diz muita coisa. Uma certa vez eu estava em uma construção para resolver umas coisas e eu comecei a falar um português bem dizido, mas porque eu já falava normalmente, né? Já tenho o hábito de colocar os verbos no local certo, não falo para to high, para to rain, não sei, essas coisas, né? Tudo direitinho, tudo certinho. Os lances adverbiais, tudo colocado, bem colocado. E a pessoa, depois que começou a ouvir falar comigo, eu passei o orçamento, ele diz assim: você fez até que série? Né? Isso é um professor de matemática que está fazendo serviço. Aí eu expliquei até a minha escolaridade onde tinha ido, e disse assim: rapaz, parabéns, viu? Eu não vejo ninguém falando assim, tudo. Aí eu digo: amém, glória a Deus, glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque aquilo que nós falamos vai revelar quem você é. Amém? Quando você chega uma pessoa e diz assim: eu não disse, aí você já sabe que ele já vem do interior, não teve escolaridade, né? Você está comigo? Possivelmente ele não consiga pegar uma diária boa, porque ele vai dizer assim: não, é do interior, se eu der R$ 80 para ele aqui, ele vai trabalhar o dia todinho, não tem problema nenhum, eu dou um almoço, dou uma coisa, e acabou. Porque aquilo que você transmite é aquilo que você vai viver. Então, se você quando você vai a uma praia, você tem uma roupa certinha para ir à praia. Quando você vai para um cinema, quando você vem para a igreja, tem roupas adequadas, não é assim? E aquela roupa te revela quem você é ou não é? O que você tem, como você fala, como você age. Amém? Às vezes, irmãos, quando eu vou fazer alguns orçamentos em algum lugar, é necessário eu vender o orçamento, vender o serviço. Eu não gosto disso. Eu detesto fazer isso.
mas é necessário eu vender o serviço. Mesmo que eu diga, você não vai fazer comigo, não, tudo bem, mas deixa eu te dizer como é que se faz. Quando a pessoa começa a ouvir como se faz, ela vai dizer assim, não vou acreditar naquele outro que disse que é só fazer aqui um reboleixo aqui, o cara falou isso tudinho, é isso mesmo? Então é assim que tem que ser feito, o que, que ele vai fazer? Vai atrás do cara que de fato passou o conhecimento. Amém, irmãos? Então, e quando é que nós podemos desfrutar de uma vida abundante em Cristo Jesus? Nós só podemos desfrutar quando nós temos o conhecimento de fato da justiça. Amém, irmãos? Você está ouvindo que você percebeu que nós estamos falando de profissional, um eletricista comum, um eletricista que compreendeu, um pedreirozinho que ele é comum, levanta as paredes, bota ali, mas um pedreiro que sabe colocar no esquadro, sabe colocar porcelanato, sabe colocar as coisas, deixar tudo alinhadinho, é diferente. E sabe fazer. Tem estudos que você pode levantar um prédio até o quarto andar, por causa do conhecimento que ele tem, porque ele tem as estruturas, tem as medidas, tem tudo organizado. Amém, irmãos? Então nós vamos conseguir fazer isso por causa disso. Quando eu sempre falo a questão de você ter o conhecimento de alguma coisa e não ter o entendimento, eu falo de mim mesmo. Quando a certa vez eu montava todas as coisas elétricas e pela intuição, eu fazia os cabeamentos certos. Eu era intuitivo. Não, cara, aqui deve passar muita carga, vou botar um cabo X, vou botar um cabo mais grosso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu saía fazendo a revelia, sabe, na intuição. E graças a meu bom Deus que eu tinha o Espírito, tenho o Espírito Santo em mim e ele ia me auxiliando de alguma forma. Amém, irmãos? Mas quando eu fui fazer o estudo, de fato, aí eu fui compreender, entender por que aquele cabo tinha que ser, por causa da quantidade de amperagem que ia passando, de voltagem, de tudo, as distâncias, tudo, irmãos, tudo organizado. Aí na minha cabeça se organizou. Aí minha cabeça organizou, hoje eu tenho uma facilidade incrível para poder resolver alguma coisa. Às vezes vou fazer um serviço num prédio, numa empresa, eu não faço nem o projeto, está tudo aqui na minha cabeça. Amém, irmãos? Muitas vezes. Então, por quê? Por causa do conhecimento. E esse conhecimento daquilo que eu vou fazer, eu faço bem feito. Por quê? Porque, de fato, eu estudei, eu fui lá, procurei, me capacitei para aquilo e, de fato, eu vivo uma vida abundante naquilo que eu faço. Amém? Então, queridos, na proporção que você começa a adentrar dentro desse conhecimento, do entendimento do que é de fato, tudo vai funcionar legal. Eu pensava que sabia fazer um belo de um aterramento e depois, quando eu fui descobrir, tinha tanta coisa que precisava aprender. E quando eu fui instruído naquilo, rapaz, eu fiquei impressionado a importância de um aterramento dentro de uma casa, dentro de uma empresa, para não queimar os equipamentos, né? Então, o crescimento ele é paulatino, ele é progressivo, na proporção que você vai se colocando diante disso. É por isso que eu estou falando para vocês acerca da nossa livraria. Graças a Deus, irmãos, eu imprimi fé para trazer esses livros e já foram quase a metade dos livros. Eu declaro em nome de Jesus, você pegando aqui dali e comprando, que é para a gente fazer outra remessa. Quando você terminar, você já pode falar alguns livros para nós. Já pode até pedir a Nájila, se for o caso, para a Nájila pode botar até no grupo alguns livros que a gente pode pedir, ou então você dá uma olhadinha e veja, eu quero o livro tal, qual o livro o senhor me indica? Então, olho para você e eu digo assim, eu lhe indico esse aqui. Então, você começa a crescer. Amém, irmãos? Porque, de fato, quando nós não temos o conhecimento daquilo que, de fato, a justiça é ao nosso respeito, nós vacilamos muito. Eu sempre digo que eu fiz os 2 anos de rema, mas para eu conseguir conciliar e entender tudo isso, demorou um pouco. E levou um tempo, e depois foi preciso eu me aprofundar muito mais e estar observando para que, de fato, irmãos, eu pudesse entender essas coisas que aconteceram na minha vida. Na verdade, a justiça já aconteceu. A questão é nós sabermos, de fato, o que nós temos direito, o que de fato a justiça fez por nós, para nós mudarmos a nossa maneira de falar. E só pela maneira de falar de qualquer irmão que chega para mim, eu sei o nível que ele está. Qualquer um, eu sei o nível que ele está. Eu me lembro que o Marcão estava no hospital e, de repente, o pastor Mansueto também estava no hospital porque o pai dele estava lá e o pastor Mansueto perguntou, e aí, o que é que ela tem? Aí foi que tu respondeu?
Gastrite. Aí eu disse assim, ele tem gastrite, foi o que tu disse de volta? Foi o que tu disse de volta para ele? Ele disse assim para você, é gastrite que ele tem? É isso mesmo que tem? Essa forma de você agir? Foi o que ele falou? Pronto. Por quê? Porque quem anda em justiça não fica dizendo, estou com gastrite, estou com pressão alta, estou com dor de cabeça, estou com a coluna não sei o quê, estou doente disso aqui, estou doente daquilo. Ah, isso aqui é aquilo ali. Não, você está em justiça, você vai dizer assim, a justiça me colocou em uma posição de cura. A Bíblia diz que ele já levou sobre si todas as enfermidades. Amém? Pastor, eu vou negar os fatos? Não, você não vai negar os fatos. Mas você vai abrir sua boca. Nós dissemos assim, eu sou o que a Bíblia... Vamos dizer de novo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí na hora... Aí você diz, não, é porque de fato eu não tenho condições. Você vai fazer isso? Não, não vou fazer porque eu não tenho condições. Não tenho a mínima probabilidade. Pronto, você já selou. Mas o que é que a Bíblia fala ao nosso respeito? Ele nos tirou de um lugar onde quem imperava era Satanás, ele colocou no reino agora do Filho do seu amor, onde nós reinamos em vida com Cristo e não temos. Aí você lê Marcos 11, 23. Abre aí Marcos 11, 23, né? Irmãos, nós temos que falar essas verdades. Diz assim, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, levanta, te atire no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Mas sabe por que às vezes você não fala? Porque você não crê. Aí o que você precisa fazer agora? Você está em justiça? Crê. A situação é impossível. O que você faz? Crê. Você traz a existência falando. Amém, irmãos? Aí você está na igreja e diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se empolga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas na hora que acontecem as coisas, os problemas acontecem e você começa a ser amigo dos problemas. E aí, tudo bem? Seu problema? Tudo bem. Como é que você está? Eu vou aumentar o problema. Aí, ai, começa a chorar, né? Onde é que está Deus? Deus já proveu todas as coisas pela graça. Amém, irmãos? Aleluia. Há uma provisão de Deus para cada um de nós. O Senhor, nosso pastor, e de nada eu tenho falta. Diga comigo, isso é vida de prosperidade. Aleluia. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos justiça de Deus. Nós nascemos de novo, pronto. Nascemos de novo, nós nos tornamos justiça de Deus. Então, se você confessou Jesus como Senhor, a partir daquele momento, irmãos, você já se tornou justiça de Deus. Ele lhe fez justiça, ele pagou o preço, você creu nele, aí acabou o problema. Você agora, a nossa vida agora é uma vida de entendimento para poder você estar declarando a palavra para a sua vida, confessando, conhecendo, para que possa dar tudo certo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vivi uma vida de tanta religiosidade, irmãos, que eu confesso a você que não foi muito fácil por causa da religiosidade. Porque eu dizia assim, é muita facilidade, é muita coisa, e foi fácil mesmo. Deus, ele enviou seu filho e nos deu justiça, e nos trouxe cura, nos trouxe paz, alegria no nosso coração, e nós precisamos nos apossar disso. E aí a fé é que aciona essa graça que já foi feita. Amém? Você está comigo? Aleluia. Então essa fé aciona. No momento em que eu não ajo em fé, eu começo a desagradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É como se eu dissesse para o meu filho, vá ali, pegue o que você quiser, porque eu já paguei. Aí ele diz assim, o senhor pagou mesmo? Então, quando ele diz assim, o senhor pagou mesmo? Então, ele não consegue pegar. O senhor pagou? Foi passe lá na padaria e pegue lá, eu paguei lá 200 pães e leve. Aí ele, o senhor pagou? Paguei. Não, eu não acredito não. Pronto. Acabou. Não vai pegar. Você está comigo? Então Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue e pagou todas as coisas para as nossas vidas, e agora nós estamos em justiça. Amém, queridos? Agora, veja só algo interessante. Eclesiastes 7:29. Por favor, abra aí, Eclesiastes 7:29. Encontrei apenas isso.
Deus fez os homens justos, mas foram eles, né? Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vamos ver uma outra versão. Ele diz assim, uma outra versão, diz assim: tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Olha só. Deus fez tudo simples e direito, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez justiça. Deus nos fez justiça e junto com essa justiça, Deus nos deu autoridade. Lembra disso? Então, quando Adão perdeu essa autoridade, quando ele entregou a autoridade para o diabo, Jesus foi lá, tomou a autoridade, entregou para o homem e agora eu tenho autoridade. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, e essa autoridade é que você vem valente, tá? Não, irmão, você já é valente. Basta você usar a autoridade e você vai conseguir todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Temos um livro ali em nome de Jesus. Ei, rapaz, está ali para vender. Ó. Quem quiser descobrir o lance lá do nome de Jesus, você vai ver coisas poderosas. A autoridade que você tem nesse nome poderoso. Sabe, irmãos, eu estava fazendo algo no meu trabalho lá e eu fico com um fonezinho de ouvido Bluetooth, ouvindo a palavra, lendo a palavra, tudo sendo enxertado o tempo todo, o dia todo. Eu só tiro se por acaso eu for fazer um cálculo, alguma coisa, mas se eu for fazer outra coisa, eu fico ouvindo. Então eu estava lá e de repente, numa bagunça daquela, muito entulho, porque é obra do zero. E aí eu, depois do almoço, eu não me lembro onde é que ficou o Bluetoothzinho em caixinha. E ali eu já fiquei, porque depois do almoço fui colocar e não achei, eu digo, meu Deus, já fiquei perturbado ali. Eu quero ouvir, nada. E eu fui para um lado, para o outro, procurei todo lugar, irmãos. Ainda tinha as caixinhas de isopor cortadas que ficavam na bichinha. E eu comecei a ficar com dor de cabeça. Aí eu digo, peraí. Espera aí. Aí eu disse, pai, é uma coisa simples. Eu me lembrei do martelo lá, do cajado, né? Para subir as águas. Eu disse, aconteceu essas coisas na palavra lá, o cajado subiu. E aqui é um negócio tão simples, pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo me mostra onde está isso aqui nesse lugar. E aí eu saí, aí veio algo de fora para dentro, dizendo assim, você não vai achar. Eu digo, agora que eu vou comprar essa... Em nome de Jesus, Senhor, me mostra onde é que está isso aqui. Aí o pessoal perguntando, aí tinha um rapaz que já sabia e tudo, até onde estava. Mas o nome de Jesus, a sua confiança de usar a autoridade que você tem sobre todas as coisas, agora você domina, você era dominado, você passou agora a dominar, você domina porque está em justiça. Pai, eu estou em justiça, eu não vou perder isso não. Aí de repente, sabe aquele banco? Tá lá no cantinho. Show de bola. Amém, irmãos? Eu ia perder, irmãos. Uma certa vez eu fazendo um conserto de máquinas eletrônicas, na época que a gente consertava, e aí eu peguei uma máquina do Detran, com uma concorrência, peguei essas máquinas, levei para a minha oficina, e aí essas máquinas tinham uma placa, e eu levei uma máquina com a placa para uma oficina de um amigo que fazia parte da placa. E de repente eu botei a placa lá, não tinha como ter sumido. E de repente ele liga para mim, olha, a placa não veio. Aí eu tive que correr, irmãos, para orar, para declarar aquilo ali em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a placa foi, eu não vou pagar essa placa. O Senhor está comigo, eu usei de autoridade, irmãos, sem tanto conhecimento. Mas eu usei de autoridade. E quando eu estava já tudo definido para não acontecer, máquina cara, para eu ter que comprar uma placa, aí eu passei a noite, eu fui orar e disse assim, Senhor, traz uma consciência para aquele rapaz, para que ele possa falar comigo sobre essas placas. Aí quando foi depois, eu já sabia que estava lá. Aí ele liga para mim, ô Rocha, eu encontrei, está de trás da estante. Eu digo, amém. Glória a Deus. Irmão, se eu não tivesse orado, eu tinha perdido a placa. Você está comigo? Então, na verdade, nós precisamos usar a autoridade. Nós temos uma vida abundante, mas nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Então, assim, ó, ele diz exatamente isso aqui, ó.
tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples, mas nós complicamos tudo. Isso está na N... exatamente isso aí. Hã? Isso, a nova tradução, está nisso. Então, assim, de fato, irmãos, ele já fez tudo. Existe um plano original de Deus. O homem corrompeu-se, mudou o plano, mas a trajetória é a mesma. Deus só fez dar uma repaginada disso para que a gente pudesse alcançar tudo de novo. E o escritor aqui de Eclesiastes já falou algo interessante. Ele já fez tudo, nós é que complicamos. Ele fez tudo para o homem se complicou, caiu em pecado, caiu em desobediência e perdeu todas as coisas. O homem era para dominar tudo, perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e nos devolveu o domínio. Irmãos, eu tenho um domínio. Diga comigo, o domínio foi me dado. Eita, mas foi muito fraco. Porque assim, o domínio foi me dado. E eu vou dominar. Como é que você domina? Confessando, falando, crendo, ouvindo a palavra. Amém. Orando. Sem murmuração. Que na proporção que você murmura, você deixa de crer. Murmuração é versus crer, irmãos. Murmuração é versus crer. Amém? Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, por favor. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,15. Olha o que foi que aconteceu. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Olha só. Ele morreu por todos, fala comigo, por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação dele. Amém. Então, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com ele, temos uma nova vida, nós nascemos de novo, e agora nós podemos viver e desfrutar uma vida abundante em justiça. Amém? Precisamos estar conscientes disso. Irmão, qualquer coisa que acontecer na sua vida, seja ela qual for, eu digo assim, eu estou em justiça. Eu estou em justiça, eu estou dominando. Irmão, aparentemente parece que você não está dominando, porque se você olhar para a carne, a Bíblia diz, eu não me guio pelo que eu estou vendo, eu não me guio pelas circunstâncias, mas eu me guio pela fé. Se o Senhor disse que era assim, então assim será e vai ser, acabou. Se Jesus disse que eu já levou sobre si todas as minhas enfermidades, eu não vou viver com enfermidade do meu corpo. Eu uso agora a autoridade. Em nome de Jesus, e eu agora atuo nisso e saia, eu não aceito e acabou, irmão. O médico vai dizer assim, você vai morrer com isso aí, eu não vou morrer com isso aqui. Jesus já morreu e já todas as minhas enfermidades. Irmão, parece coisa... Às vezes, quando a pessoa recebe uma notícia de câncer, ela já começa a morrer por dentro, já. Mesmo crente, quando não tem a consciência da justiça. Mas quando você tem a consciência da justiça, você já vai rebatendo, já vai rebatendo. Ele já levou sobre si todas as enfermidades. O Espírito Santo, você que renova as minhas células, vai renovando agora. E vai colaborando com o Espírito, irmãos. Amém? Você está comigo? Então, a mudança nas nossas falas precisam acontecer. Como você fala, como você reage, está revelando se você está crescendo em justiça, né? Crescendo em justiça ou no conhecimento da justiça? No conhecimento da justiça. Porque nós não vamos crescer em justiça. A justiça já é em nossas vidas. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Então, assim, é interessante, irmãos, nós observarmos isso. E o caráter de Deus não muda. Eu sempre falo sobre esse versículo aqui. É algo que é um versículo que eu amei a minha vida inteira. Desde quando eu comecei a pastorear, isso vem na minha mente. E algumas pessoas que chegavam para mim até perguntavam se eu era verbiano. Eu disse, não, eu não sei nem o que é isso. O que é isso, verbiano? Eu tinha uns vislumbre de alguma coisa, né? E isso aqui me chamou muita atenção. Jeremias, capítulo de número 15, versículo 19. Diz assim, o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. Eu vou ler aqui nessa versão. Não era ela não, mas vamos ver aqui. Se você voltar, eu o receberei de volta.
O Senhor respondeu: se você voltar, eu receberei de volta. E você será o meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem, e não palavras inúteis, olha, e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Eu gostaria que você abrisse na versão ACF aí. Abra na ACF. Aleluia. Olha o que ela diz. Portanto, assim diz o Senhor. Isso me chama a atenção demais. Portanto, assim diz o Senhor. Eu quero dizer para você, o Senhor não muda. O seu caráter não muda. Nós estamos em uma outra dispensação, a dispensação da aliança, nova dispensação da graça, uma aliança superior, mas ele não muda, amém, irmãos? Ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, na outra versão diz, se não falar de palavras inúteis, o precioso do vil, serás como a minha boca. Isso me chamou a atenção. E eu não tinha feito rema ainda, mas isso me chamou a atenção. Então, se eu separar o precioso do vil, eu serei como a boca do Senhor. Legal. Aí ele vai, torne-se eles para ti, mas vocês não volte para eles. Eu não vou entrar no mérito lá do que aconteceu, mas eu quero dizer para vocês, se você separar o precioso do vil, você vai estar exatamente, irmãos, fazendo algo importante nessa nova empreitada da graça em nossas vidas. E o que poderia ser isso? Separar o precioso do vil e ser como a boca do Senhor. Honrar, pelo menos, honrar a unção no ambiente de adoração. Você está aqui, veio para esse local, e um local onde está rolando a unção do Senhor. Valorize, honre isso. Honre o tempo dos ministros que estão aqui para ministrar a palavra. Honre o tempo que os irmãos estão aqui ensaiando para cantar, para tocar junto com vocês. É um momento que quando você adentrar aquela porta, você adentra aquela porta ali já com atitude de oração. É um momento que o verbo da vida tem assim algo extraordinário a esse respeito. Irmãos, nós teremos que começar o culto 6 horas, cheguem 5h30 na igreja, 15 para as 6. Esteja numa sala de oração, nós vamos preparar uma sala aqui. Estava falando com o Carlos ali, da recepção dos conselheiros, da recepção das pessoas que estão visitando. Também será uma sala para que possa o David, o Marcelo atender os jovens, atender os casais, conversar, fazer reuniões. Amém, irmãos? Essa salinha aqui vai estar lá. Então, assim, honre a unção, honre os ministros, honre o tempo, o horário, o compromisso. Se você não separar o precioso do vil, não tem como você ser como a boca do Senhor. Você está comigo? Então, nós do Verbo da Vida temos o prazer de estar chegando na igreja exatamente, no mínimo, 15 para as 6. Para que você possa se envolver com oração, para que você possa se envolver com o momento que antes do culto estar ali, estar orando, intercedendo por aquele momento de unção poderosa sobre as nossas vidas. Nós vamos preparar essa sala em nome de Jesus. Quantos creem comigo? Aleluia. Só veio um aqui ofertar. Só veio um aqui ofertar. Bota o Pix, né? Aleluia. Eu preciso de um ar-condicionado lá. Aí foi muito fraco. Eu preciso de um ar-condicionado. Aleluia. Diga assim, é Deus que vai me dar para eu doar à igreja. Essa sala seria a sala do meu gabinete, mas eu não ousei a fazer. Porque eu coloquei no meu coração, eu mesmo não farei essa sala. E o Senhor me respondeu através de pessoas que se levantaram para fazer. Porque eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu disse, Senhor, eu vou deixar até quando essa igreja vai perceber que eu preciso de um gabinete. Porque, irmãos, eu não estou para estar pedindo, eu estou para estar orando e falando. Eu falo e o Senhor atende as minhas orações. Porque eu sou justiça de Deus. Eu domino sobre as coisas. Fala comigo, a justiça de Deus me faz dominar. E eu me aposto sobre isso. Aleluia. Aleluia. Se você quiser mesmo ofertar de verdade, você pode pegar o Pix da igreja e bota lá
O Pix, o valor que você tem, bota 01 lá. Você vai doar 20 mil reais, doa 20 mil reais, 01 centavo. Aí eu vou saber que foi para fazer o gabinete ali. Quer dinheiro na minha mão, não. Pode estar no grupo da igreja. E nós vamos fazer aquela sala. Amém, irmãos? Porque é falando, é crendo, é trazendo a existência. Não é chegando e dizer assim, até quando, Senhor? Bom Jardim vai ficar assim? Até quando não, irmãos? Nós somos justiça de Deus, nós vamos falar, nós vamos trazer a existência para a vida dessa igreja. Essa igreja não será uma igreja medíocre, essa igreja não será uma igreja pobre, essa igreja não é pobre, essa igreja é rica. É cheia da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça está disponível. Diga comigo, a graça está disponível. Diga assim, eu pego pela fé. Ele foi muito fraco, eu pego pela fé. Eu me aposto pela fé. Aleluia. Não viva uma vida medíocre não, irmãos. E agora, se desse, se pudesse, se viesse, não tenho condições, abra a sua boca em nome de Jesus e declare aquilo que você quer para a sua vida. Do jeito que você quer. Aleluia. Andar em justiça, a gente vê as pessoas que andam em justiça. Ela é justiça de Deus, mas não está se vestindo como se estivesse com a justiça de Deus. Mas ela é. Tem pessoas que ficam procurando campanhas e fazem 7 dias de campanha, 7 semanas de campanha e não sai do canto. Fica ali. E aí cada campanha tem que ter uma oferta, e tem que ter um dinheiro, e tem que ter alguma coisa, e termina a campanha. Uma vez eu fui tocar numa igreja, nos meus tempos que eu tocava lá na época, e o irmão disse assim, e nós vamos fazer uma campanha de 21 dias. Aí eu digo, aí tá. E todo sábado eu estava lá tocando para eles lá, né? Todo sábado. Aí quando terminou os 21 dias, começou a passar, eu digo, pastor, não terminou os 21 dias, não. Mas quem chegou, começou de novo. Quem chegou, entendi. Agora eu entendi. Sabe, irmãos? E quando você diz assim, ei, você é a justiça de Deus, ei, você tem autoridade, ei, você pode dominar, eu não preciso fazer uma campanha para você. Você se levanta em fé, abre a boca e vai acontecer. Porque você pode abrir a boca, crendo no coração, onde você foi nascido de novo, vai ser desse jeito. Aleluia. Sabe por que as coisas não têm acontecido? Porque você tem feito comunhão com as circunstâncias. Comunhão com as circunstâncias. Faça comunhão com a fé em Deus, pegando pela graça. Pai, já é meu. Eu já estou vendo, eu já tomei posse disso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é viver uma vida, de fato, irmãos, de fato, uma vida abundante em Deus. Sendo justiça de Deus. Amém? Então, separe o precioso do vil. Se as palavras, elas são inúteis, separa isso. Fala as palavras que são úteis, a palavra de Deus. Amém? Foi muito claro, irmãos. Não precisa nem desenhar, não. Está claro. Troca essas palavras inúteis. Ah, meu Deus, e agora? A crise no Brasil. Rapaz, a crise não vai chegar em você. Eu estou em Cristo. Diga assim, eu não estou em crise. Diga assim bem forte, eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Aleluia. Ele se move, eu me movo nele. Ele se move, eu me movo nele. Ele se move, eu me movo nele. Amém, irmãos? Agora eu vivo a vida de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que me fez justiça vive em mim. E agora eu estou agora andando em vida com Cristo. Irmão, não sei como é que a gente aprende tantas coisas, irmão. Não sei como é que tá, irmão. Tá tão difícil, tá tão complicado. Ore por mim. Aí eu digo, tá bom, eu vou orar por você. Mas por que você não aprende a orar? Por que você não aprende a dizer assim, Pai, a tua palavra diz assim, assim ao meu respeito. Eu sou mais que vencedor, não sou perdedor. Irmão, tu sabe o que é mais que vencedor? É alguém que vai lutar, vai fazer alguma coisa no ringue, que já é vencedor, não tem como. Sabe, ele já é vencedor, ele vai para lá só para... Sabe, vamos jogar, vai jogar. O time já está quase ganhando o Campeonato Brasileiro, já está lá na frente. Ele vai jogar só para cumprir tabela, porque ele já é vencedor, já venceu tudo. Na verdade, Jesus já venceu todas as coisas por nós. Nós estamos lá em cima, irmão. Nós estamos no topo, nós estamos assentados à destra em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Aleluia. Pastor, eu posso pedir oração? Pode, não tem problema nenhum, não. Mas não se diz assim, pastor, eu quero ser curado, eu quero impor, eu vou para frente que eu estou doente, eu quero que o Senhor imponha as mãos, nós vamos orar, porque é bíblico, impor as mãos sobre os enfermos, sim. Mas se você estiver aí dizendo assim, eu aprendi hoje que eu domino sobre todas as coisas, e nenhuma doença, nenhuma praga vai estar em mim, porque Jesus já levou. Meu irmão, você não precisa mais de nada, você já se apossou daquilo que você é, justiça de Deus. Que anda em justiça tem as palavras diferentes. Às vezes eu vejo alguns irmãos ouvindo cada música que lhe deixa tão embaixo. Eu sou tão miserável, tá tão difícil, Senhor, tá tão difícil, mas tu me prova, tu está me provando, é uma dificuldade, mas eu sei que é a moinha de Jeová me apertando para eu dar açúcar. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus já fez. Morreu na cruz do Calvário, levou todas as minhas dores, levou todas as minhas dificuldades. Aleluia. Ele me dá a capacitação, a graça é a capacitação, irmão, de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos capacita. Aleluia. Aí o irmão vai fazer uma prova e diz assim, irmão, ore por mim, pastor, ore por mim que eu vou fazer uma prova para o concurso. É mesmo, irmão, ore por mim. Se tu estudou... Não, o Espírito Santo diz que faz lembrar, não tem a Bíblia que diz que faz lembrar. Ele lembra, abençoado, mas vai lembrar o que você estudou, onde você mergulhou. Você vai ministrar a palavra para uma pessoa, para um pecador lá fora, você chega na tora mesmo, mas quando você chega lá, o Espírito Santo vai pegar junto com aquilo que você mergulhou, onde você está mergulhado na palavra, sabendo do plano redentivo do Senhor. O que ele fez por nós, e quando você começa a falar, ele diz assim, eu estou doente, você pode ser sarado agora. E começa a falar da palavra, molhadinho do Espírito, e aí vai acontecer. O evangelismo nesse lugar será diferente, irmão, se aposta a justiça de Deus. Quando o líder chegar e dizer assim, vou fazer o evangelismo, não espere ele te convidar não, meu irmão, vai. Corre, onde é, como é, qual é o plano. Você está comigo? Eita, Jesus, isso não é injustiça. Aleluia. Irmão, justiça é a capacidade de ficar na presença do Pai sem senso de culpa ou inferioridade. Olha que coisa poderosa, né? Você não tem que estar culpado, foi tudo resolvido. Sabemos quem somos, tendo o entendimento que estamos nele. Somos sim para sempre vitoriosos. A doença não tem mais domínio, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio. Aí um irmão chega para mim e diz assim, pastor, não da nossa igreja, né, irmão? Graças a Deus por isso. Mas o irmão chegou para mim e disse assim, as coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas a que eu não quero, eu faço. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou um desastre. Eu sou um negócio terrível. Eu disse, não, irmão, continua o versículo, capítulo 8. Como assim? Não tem aqui dali, irmãos, é direto. Lê direto, termine o 7 e entre no 8. Aí diz assim, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Não tem condenação. Tem domínio. Diga assim, eu estou dominando. Aí disse, pastor, eu aceitei a Cristo nem com 2 meses, eu sou justiça de Deus. Assim que você confessou, você passou a ser justiça de Deus. O Espírito Santo passou a morar em você. Quebrou as cadeias de jugo, tudo, e agora você está andando em justiça e crescendo no conhecimento dessa justiça. Nós vamos fazer estudo do novo nascimento, focar muito nesse assunto. Eu e os ministros que puderem estar, os ministros estão tudo na escola de ministro, né? Eita, Jesus. Antes desses ministros voltar. Eita, Deus. Aí você pensa, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso, irmãos. O que aconteceu no novo nascimento? Então, naquele novo nascimento, muitas vezes, você nasce e não consegue... Nasceu de novo, é a justiça de Deus, mas continua ainda com senso de culpa, de inferioridade. O senso de condenação deixa o homem completamente distante de Deus. Ele acaba sendo roubado das coisas poderosas que Deus deu. Um crente todo dia dizendo, estou fraco, está doendo, está difícil, eu não consigo, eu não me levanto, quando eu me levanto dói aqui, quando eu vim dói acolá. Ai, meu Deus do céu,
Meu Deus, se levantem em fé em nome de Jesus. Eu não aceito isso, bata em retirada do meu corpo. Você é ilegal. Não pare de fazer as confissões, irmão. Aleluia. Eu não sei por que no culto de terça-feira a gente não vê essa igreja lotada, gente com gente. Por quê? Eu sei lá fazendo. Irmãos, venha para cá, porque nós estamos orando, ministrando sobre justiça de Deus, dentro de um contexto tão interessante que você vai estar orando por coisas que você talvez nem conseguia orar em casa sozinho. Porque você está recebendo instruções. Você está em casa fazendo o quê? Porque eu não posso, porque não dá. É uma terça só. É a terça da oração. O crente que não vive uma vida de oração é um crente que pode estar, mesmo sendo justiça de Deus, pode estar suscetível a um fracasso. Porque não está recebendo força, não está recebendo o entendimento da palavra, como você deve orar, porque às vezes nós achamos que é de uma forma tão assim aleatória. Senhor, se tu puder, Senhor, se der para ti, se eu merecer, tem gente que está orando assim. Com um senso de inferioridade. Não, agora você diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou avançar, tem o Espírito Santo de Deus que está dando a sinalização para você. Aí diz, não, pastor, ora em casa, depois vem orar aqui para a gente fortalecer aqui, para a gente ficar junto aqui, afogueado aqui, orando em línguas. Amém? Eu convoco a vocês para terça-feira estarem todos aqui. Agora tudo é um empecilho. Trabalho é empecilho, coisa é empecilho, irmão. Abra a sua boca. Abra a sua boca e diga assim, eu tenho um compromisso terça-feira. Eu tenho um compromisso junto com meus irmãos, vamos afoguear. Vamos ser afogueados, vamos estar no fogo. Mas tudo atrapalha. É uma roupa, é uma panela, é uma comida para outro dia, é uma toalha que tem que lavar, lava no outro dia, lava de manhã, lava de madrugada. Mas vem se afoguear com a gente. Aí quando chega um problema, pastor. O Espírito, né? Estou dando uma imagem aqui do Espírito. A gente não consegue ver, mas ele vem todo aleijado. E foi, estou passando um problema difícil. Estou entendendo. Eu estou entendendo por que é. Porque não estava vivendo, desfrutando da justiça de Deus. Desfruta da justiça de Deus, você se levanta, eu estou dominando. Satanás não tem vez contra a minha vida de forma alguma. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, eu vou para a primeira parte dessa parte. Né? Nós vamos terminar, não dá tempo. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. Dunamis, né? Poder, é algo explosivo, extraordinário. Um poder. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quantos creram aqui? Amém? Eu posso ouvir um amém mais forte? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas, boas notícias. Oi, me liga. Boas notícias. Amém, irmãos? Então, assim, visto que a justiça de Deus se revela pelo Evangelho. Então, vamos ver aqui algo importante sobre isso. 1 João capítulo 2, versículo 29. Aleluia. Nós falamos que a justiça é a capacidade de ficar na presença do Pai sem o senso de culpa ou inferioridade, né, irmãos? Em 1 João 2, 29 diz assim, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Você é nascido de Deus? Então você é justo. Nós temos que produzir fruto de justiça. Vida de oração intrépida, sem medo. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida de justiça, nós temos que viver uma vida de oração intrépida, sem medo. Sem medo. Mas não é assim, sem medo. Diga comigo, sem medo. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 9. Nós temos que produzir frutos de justiça, irmãos.
E essa parte a gente vai deixar para a próxima vez, que vai dar certo. Mas Efésios 5:9 diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Em Filipenses 1:9 diz assim: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Fala comigo, toda percepção. Paulo estava orando aqui aos Filipenses, dizendo assim: eu espero que essa percepção da justiça seja largada. Essa percepção desse conhecimento seja largada. Toda percepção espiritual. Amém? Para aprovardes as coisas excelentes, sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha o versículo de número 11. Cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. Fala comigo, cheios do fruto de justiça. Irmãos, quando nós nos deparamos com as coisas que se levantam na nossa vida, nós precisamos ter esse senso que nós somos justiça de Deus e produzir esse fruto. Produzir esse fruto. Como? Falando. Como? Confessando. Amém, irmãos? O qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Agora veja Hebreus capítulo 12, versículo 11. Hebreus 12, 11. Depois nós podemos nos aprofundar mais nisso, mas eu queria só que você visse aqui como é interessante nós sermos exercidos no fruto da justiça. Produzindo isso, lembra que eu falei que a nossa roupa, a nossa maneira de agir, diz onde a gente quer chegar, diz quem você é, a maneira de você falar, também aqui do mesmo jeito. Toda disciplina com efeito no momento parece ser um motivo de alegria, parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o fruto pacífico aos que têm sido por eles exercitado, o fruto de justiça. Olha que coisa importante. Amém? E eu vou pular para algo aqui que eu quero finalizar com isso. Eu queria que você abrisse comigo Efésios capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim, ó: estáis, pois, firmes. Na verdade, lá no início, né, do versículo de número 10, deixa eu ver o 10. O 10 ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos, né? Então ele vai no versículo de número, qual foi que eu falei? Número, quem está atento aí? 14, né? 14, aqui é porque eu tenho que procurar aqui quando... Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ele fala, olha, pegue a armadura de Deus. Eu não vou explicar a armadura de Deus, você pegar a couraça da justiça. Pegue a couraça da justiça. Coloca aqui. Como é que você vai fazer? Os dardos inflamados vêm e vai bater aqui, não vai entrar, porque você está revestido dela. Como é que você se reveste dela? Falando. Eu estou na couraça da justiça, eu estou envolvido, eu sou a justiça de Deus. Satanás, você não pode entrar com doença na minha vida. Satanás, você não pode entrar nas minhas finanças. Satanás, você não pode entrar no meu trabalho. Satanás, você não pode entrar no meu casamento. Você não pode entrar na minha casa. Amém, irmãos? Aleluia. Às vezes um filho se levanta e você diz, é maior do que eu, e agora? Ei, não tem ninguém maior do que você, não. Você é autoridade na sua casa. A autoridade maior é você, e o Espírito está em você, e ele é maior do que o que está no mundo. Então, pelo poder da palavra, você pode mudar as ondas que estão funcionando na sua casa de uma forma negativa. Você pode trazer um clima espiritual do céu para toda a área da sua vida. Diga assim, eu estou em justiça. Aleluia. Deu não, viu? Deu nem para começar aqui. Mas assim, dentro do contexto da proposta, você pode dizer comigo assim, eu estou vivendo, desfrutando de uma vida abundante em Cristo Jesus. Nós vamos falar mais disso, vamos dar continuidade. Mas aqui,
O último versículo que vai falar sobre o sangue de Cristo. Os méritos do sangue nos alcançou e nos tirou da natureza do pecado. Ei, os méritos do sangue de Cristo nos tirou dessa natureza do pecado. Porque alguns irmãos ainda acham que tem uma natureza do pecado. Não, irmãos. A natureza divina já tomou de conta de nós. Do meu espírito. Não tem natureza de pecado em nós. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Você pode dizer comigo? O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Quando alguma coisa que você levantar, mexer com a tua carne, mexer com alguma coisa, você se é pecado. Você não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu que domino você. Amém. Irmãos, é para todas as áreas. Todas as áreas. Alguma coisa for necessária no teu trabalho, seja você patrão, seja você empregado, seja você quem for, e for inventar um negócio de uma mentira, ter que mentir, Marcelo, para poder ganhar um negócio legal lá nas facções, ter que mentir preço, valor, ter que fazer alguma coisa, eu não vou pecar. Você não, mas você vai ficar rico, Marcelo. Eu já sou rico, eu já sou próspero. Aleluia. Mas é preciso mentir? Não, a palavra de Deus diz que aqueles que são filhos do diabo é que mentem. Eu não sou filho dele, eu sou filho daquele da verdade. Eu tenho o cinto da verdade, eu tenho a couraça da justiça. Esses dardos inflamados não me afetarão mais, porque eu falarei contra ele. Aleluia. Fala comigo bem forte, eu estou em justiça. Eu estou desfrutando dessa justiça. Aleluia. Não aceite, irmãos, menos do que isso na sua vida. Amém. A Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 13. 2, versículo 13. Olha o que ele diz. Mas agora, fala comigo, mas agora. Sabe, irmãos, até onde nós não entendíamos, podíamos estar ainda sendo afetados. Mas agora, fala comigo bem forte, mas agora, em Cristo Jesus, vós antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em outra versão diz, nós fomos aproximados de Cristo pelo sangue.